me permita ir no programa hoje. E assim aconteceu. Então, se os irmãos quiserem acompanhar, leia Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Fala da história de um povo que foi levado cativo, povo que desobedeceu a Deus. Jeremias pregou por 40 anos para que eles se arrependessem, e eles continuaram nas suas práticas. Então Deus permitiu essa situação, mas o que Deus colocou no meu coração para falar não foi sobre pecado do povo, mas sobre a situação do povo de Jeremias e o sentimento de Jeremias em relação ao povo e aquela situação que estava acontecendo naquele momento. Então, Jeremias aqui, ele está com o seu coração partido, ele está triste, ele está dizendo que não tem mais nem esperança. Ele começa a falar. Eu vou ler só alguns versículos. No 3 ele começa dizendo, Lamentações, capítulo 3: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrantou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Aqui Jeremias está falando da tristeza que ele estava vendo, da tristeza que ele tinha de olhar para aquele povo que antes servia a Deus e agora se encontrava nessa situação em que algumas pessoas se encontram porque estão no mundo, se encontram porque não conhecem Deus ainda, e às vezes até o cristão também passa por esses momentos, assim como Jó passou por aquele momento de tristeza, de angústia. Jó, ele não estava em pecado, mas ele também teve que passar por aquele momento de tristeza, e para onde ele olhava só via destruição. Ele não tinha no que se segurar, não tinha, na visão humana ele não tinha esperança. A situação dele era definitiva, e até mesmo seus amigos que chegavam para consolar, em vez de trazer uma palavra de ajuda, eles começavam a condenar Jó, dizer que ele tinha pecado, que aquela situação era assim mesmo, que não mudaria se ele não mudasse. Mas Jó foi paciente, esperou no Senhor até que a vitória dele veio, até que Deus se levantou em favor dele. Então, se você está passando por uma situação como essa, que a sua vida, você pode dizer, eu passo por isso também, eu estou vivendo uma situação parecida com essa, uma tristeza de Jeremias, que olhava para todo lado e só via angústia, dor, sofrimento. Ele olhava para o povo, ele não via mais solução de tanto tempo que passou e de tanto que ele viu tristeza e angústia. Ele começou a perder a esperança e as forças. Então ele diz no versículo 4: Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos. Ele estava falando aqui de tempo. Já há tanto tempo que ele via só tristeza e angústia, que ele não tinha mais esperança. Ele envelheceu a minha carne e a minha pele. De repente você já passou tanto tempo, está dizendo, eu já fui jovem, já tive sonhos, já tive esperança, mas a situação mudou e agora eu não vejo mais nada disso.
eu não vejo mais direção, eu não vejo solução, eu não vejo esperança para a minha vida, porque o tempo já passou, o tempo que era para acontecer não aconteceu, o tempo que era de sonhar já terminou, não existe mais tempo para que as coisas que eu sonhei aconteçam. E para onde eu olho, a gente olha para o mundo, vê tristeza, a gente olha para o mundo, não vê solução, olha para o lado e vê dor, olha para o outro lado e vê pessoas morrendo, pessoas sofrendo, e no meio de tudo isso, às vezes entra no próprio coração da gente, e você pode dizer que vê tanta tristeza e sofrimento, que já não acredita mais na esperança, e não acredita mais naquilo que Deus prometeu, e não acredita que exista um Deus. Aquele que ainda não está na presença de Deus pode dizer: eu não acredito que, vendo tanto sofrimento no mundo, que eu ainda tenha tempo para ser feliz. E assim estava o coração de Jeremias, amargurado, entristecido, pesado, de tanto ver o sofrimento daquele povo. Ele fala em Lamentações de todo esse sofrimento. Então ele continua dizendo no 6: assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Então ele diz que ele já se sentia como morto, ele já se sentia como aqueles que já estavam mortos há muito tempo, porque não havia mais nada de bom acontecia naquele lugar. Nada de bom ele podia esperar para aquele povo, porque o tempo se passava e muitos anos se passavam e as coisas nunca mudavam. Então até ele mesmo, sendo profeta de Deus, ele mesmo começou a sentir e começou a ser absorvido por aquele sentimento de tristeza e que, como se não houvesse mais solução para aquele povo nem para a situação deles. Ele continua dizendo: circunvalou-me e não posso sair, agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, como leão escondido. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. E ele está dizendo que tudo o que ele recebia era dor, tristeza, sentimento de angústia, que era escarnecido também, porque muitos perguntavam para ele: cadê as promessas? Cadê o Deus que nós servíamos? Porque o profeta não teria mais uma palavra, porque era o tempo deles passarem por aquele sofrimento. Muitas vezes o cristão vai passar por esse tipo de sofrimento e vai passar o tempo e vai parecer que não há mais tempo, não há mais solução, que a velhice chegou, aquele tempo onde eu sonhava, já não sonho mais, aquele tempo que eu tinha forças, que eu tinha vigor, já não existe mais. E o tempo está, para mim, se terminando. Como diz o versículo 4, fez envelhecer a minha carne, eu já estou velho, a minha pele já se envelheceu. Falando de tempo, e o tempo já passou, e não há mais tempo para Deus fazer nada. E não parece também que Deus queira fazer nada. Então ele diz, no versículo 16, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes e cobriu-me de cinza. E afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Aqui Jeremias está dizendo que de tanto tempo que ele não via o bem, não via a paz, de tanto tempo que aquela prova estava assolando o povo e o coração de Jeremias, ele diz que por tudo que ele viu e por todo o tempo que aquilo estava acontecendo, ele já estava envelhecendo
ele já estava perdendo a paz na alma e ele chegou a dizer que até se esqueceu do bem. Muitas vezes a gente passa por um tempo de tribulação e começa até mesmo se afastar de Deus e a não buscar a Deus, ou a buscar tão pouco que a angústia, a tristeza e a falta de esperança começa a dominar e a tomar conta da nossa vida. E Jeremias disse que isso foi tão forte no coração dele que nesse momento ele já nem se lembrava mais que existia o bem. De tanto sofrimento, de tanta dor que ele viu. E para onde ele olhava não via solução para nada, somente tristeza e sofrimento naquele povo. Você pode olhar para todo lado e não ver solução para o teu problema. E dizer, do tempo, além de todo o sofrimento, além de tudo isso, a esperança se foi. Você de repente nem lembra mais das promessas, não lembra mais do que Deus prometeu, não lembra mais do que Ele pode fazer e do que Ele quer fazer, mas só vê a tristeza, só vê a prova, só vê o momento difícil que está passando. Então ele diz, afastou-me da paz e a minha alma, e esqueci-me do bem. Então disse eu, até que Jeremias chegou a uma conclusão, dizendo, pereceu a minha força. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais vigor, eu não tenho mais forças para lutar, forças para querer, para crer. Já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Jeremias disse que até mesmo a esperança que ele tinha no Senhor já estava morrendo. As suas forças já não tinham mais. Você pode dizer que não tem mais força. É tanto tempo nessa prova, é tanto tempo. Talvez não seja em todas as áreas da vida, mas tem alguma prova, alguma situação que você diz, neste caso Deus não vai agir. Neste caso Deus já se esqueceu. Neste caso nem eu mais tenho esperança que vai mudar. Nessa situação, acho que Deus não vai agir mais pelo tempo. Ele disse que ia fazer, Ele prometeu, e eu cria, eu tinha esperança, eu tinha força, mas o tempo passou, e tanto tempo passou, e tanta tristeza, nesse tempo eu vi e sofri, que já não acredito mais, não tenho mais força para crer, e nem tenho esperança mais no Senhor. Então, se você está passando por esse tempo, o versículo 25 dá um conselho dizendo, começa dizendo, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Ele diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Não é uma obrigação, não está dizendo você é obrigado a ter esperança. Não, é um conselho. Deus está dizendo, o que eu espero de ti é que você tenha esperança e aguarde em silêncio a salvação. Porque este tempo é um processo e todo o tempo de luta, de prova tem um fim. E toda situação Deus está pelejando até que chegue o dia de se concluir aquilo que Ele falou. Mas o tempo da espera, o tempo que Deus se cala, pode destruir a fé, pode destruir um coração, se você deixar que esse sentimento tome conta da sua alma, da sua vida. Ele diz, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, e assentar-se solitário e em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Tudo isso que está acontecendo, tudo aquilo que estava acontecendo com o povo, todo o tempo que o povo estava sofrendo, era a permissão, era a vontade de Deus, era aquilo que Deus precisava fazer na vida deles. Deus se calou, Deus se calou. As coisas pareciam sem solução, pareciam. Até mesmo Jeremias, que era o profeta de Deus, ele falou essas coisas. Mas ele também disse que o bom era permanecer em silêncio e esperar na salvação do Senhor, ou a salvação do Senhor. E disse, bom para o homem suportar o jugo na mocidade, e porquanto Deus, no fim do 28, diz, porquanto Deus o pôs sobre ele. Então, quem permitiu essa situação foi Deus. Quem permitiu isso que está acontecendo foi Deus. Então, o único jeito de solucionar, o único jeito de alcançar o final que Deus planejou é esperar nele e esperar
calado, porque às vezes é melhor ficar calado do que espraguejar, do que contar, porque assim como Jeremias, muitos debochavam dele, e quem sabe você pode contar alguma situação e as pessoas não darem valor. Então a palavra de Deus aconselha: fica em silêncio e espera pela salvação. Então, se tudo isso foi Deus que fez, se tudo isso foi Deus quem colocou na tua vida, se essa situação é Deus que está no controle, então o versículo 30 diz: dê a face ao que fere e farte-se de afronta. Então, se você está passando por afronta, está passando por desprezo, se alguém está dizendo algo contra a tua vida, como poderiam dizer para Jeremias: cadê esse Deus? Deus não está fazendo, não está cumprindo, Deus não é mais conosco. Mas aquele tempo era necessário. Davi, ele sofreu isso. Diz a Bíblia que Simei, ele atirava pedras e amaldiçoava Davi. Ele dizia: Davi, tu és homem de Belial. Então um dos soldados disse para Davi: deixa eu passar o rio e eu vou matar esse cão, porque ele não passa de um cão. E Davi diz para ele: não, se isso vem da parte de Deus, deixa que ele apedreje, deixa que ele fale, deixa que se cumpra aquilo que Deus quer que se cumpra na minha vida, deixa que a afronta venha, porque depois da afronta vai vir a vitória. Deixa que o inimigo acuse, deixa que os homens acusem, deixa que falem o que quiser falar, deixa que digam que não é Deus, que você está fora da direção de Deus, que você está recebendo aquilo que Deus está lançando na sua vida por causa de maldição. Davi, ele não quis revidar, ele disse: deixa que ele afronte, deixa que ele apedreje, porque eu vou sofrer tudo aquilo que Deus quer que eu sofra, porque no fim eu sei que Deus vai me abençoar, assim como abençoou e deu vitória para Davi. Jesus também, ele passou a afronta, foi quem mais passou a afronta. Nenhum homem passou tanta afronta e tanta humilhação quanto Jesus, porque ele se tornou homem, e sendo homem, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, e ainda se humilhou até a morte, e não foi qualquer morte, ainda foi a morte humilhante, morte na cruz. E Jesus, depois que sofreu toda a humilhação, toda a afronta, até a última afronta que ele pôde sofrer, quando ele disse para Deus: se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, se é para mim sofrer, se é para mim passar por tudo isso, então seja feita a tua vontade. E quando foi feita toda a vontade de Deus, ele disse, quando ele bebeu todo o cálice, ele disse: Pai, está consumado. Então, na tua vida também não vai ser diferente. Se você disser: essa parte da tristeza, da angústia, da solidão, da dor, toda essa parte ruim é igualzinho à minha vida, eu estou sofrendo, estou passando essa mesma situação, não é por acaso. Assim como aconteceu na Bíblia, na vida de Jeremias, essa parte, que também teve a parte do livramento, teve a parte que o povo foi salvo, teve a parte que o povo foi liberto. Essa parte também vai acontecer na tua vida se você permanecer em Deus, ou se você vir para a presença de Deus. Então a Bíblia não se cumpre só em parte, não é só a parte ruim que vai se cumprir na tua vida, mas a parte boa também. E lá no 31 ele diz: porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Não é para a alegria de Deus, não é para satisfazer a vontade de Deus, mas é por um propósito, é por um objetivo. E não é com alegria que Deus permite essa situação, essa tristeza ou esse problema que está te afligindo por algum tempo. Então, lá no 55 ele diz também: invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu espírito, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, os pleitos da minha alma
remiste a minha alma. Então a palavra remiste, Deus se aproximou quando Jeremias buscou a Deus, e ele disse que ele pleiteou as suas causas e ainda remiu a sua alma. O dia da remir significa que vai ter de volta aquilo que foi tomado. Significa livrar, libertar-se, tornar a obter. Essa é a tradução dessa palavra, tornar a obter, libertar-se. Então o dia da libertação vai chegar. O dia de tornar a ter aquilo que o povo perdeu também chegou. Porque foi quando eles se aproximaram de Deus. Foi quando eles voltaram a buscar de Deus. Mas o tempo não foi diferente. Teve que passar por aquele tempo. Aquele período foi necessário. Essa é a palavra que eu quero entregar para os irmãos nesta manhã. Agradeço a minha oportunidade. Passo a direção para o irmão Nilton. Amém.